todos, meu nome é Tarsila Mega, sou técnica aqui do DGITS e vou apresentar hoje o 5º programa do Conitec Evidência de 2017. Como vocês sabem, esse programa tem como finalidade debater e aprofundar temas relevantes na área da ATS, da gestão e avaliação de tecnologias em saúde e difundir os conteúdos produzidos tanto pela Conitec quanto pelos NADS e outras instituições parceiras. Gostaria de agradecer as pessoas que estão participando. Estou vendo o pessoal do NADS do IMC, do Rio de Janeiro, da UFMG, do Hospital Getúlio Vargas, no Amazonas, do INCA e a Evelinda no INCO São Paulo. Além das pessoas acompanhando via vídeo stream, com o link disponível da Conitec e que podem enviar perguntas para nós após a apresentação no e-mail conitec.evidência@saude.gov.br. O tema do encontro de hoje vai ser análise de decisão multicritério, que é o MCDA, para a tomada de decisão em saúde. Ele vai ser apresentado pela Andréia Brígida, que também é técnica aqui do nosso departamento, é farmacêutica, mestre em avaliação de tecnologias em saúde e também analista de políticas sociais aqui pelo nosso Ministério. O tempo previsto para a apresentação da Andréia vai ser de 30 minutos, que hoje ela vai contar com a participação especial aí da Marisa e de vocês todos, que é um tema que envolve muitas perguntas e debate, então a gente vai fazer mais curtinho para dar essa oportunidade de todos participarem. E quem tiver perguntas que não tiver na videoconferência, como eu falei, pode usar o e-mail que a gente vai responder aqui ao vivo, tá bom? Vamos começar, Andréia? Então tá. Bem, pessoal, meu nome é Andréia, eu trabalho no Departamento de Gestão e Ocupação sobre análise de decisão multicritérios. Eu quero agradecer primeiramente o convite para estar aqui falando com vocês um pouquinho desse tema. E agradecer a presença também das instituições que estão por videoconferência. E, afinal, a Marisa, do NADS do IMC, ela vai falar. Gente, o áudio está cortando. Vocês estão me escutando? Sim, sim. Bem, eu vou começar então falando sobre análise de decisão multicritérios, MCDA, para tomada de decisão em saúde. E o MCDA, a análise multicritérios, é algo que a gente já utiliza no nosso dia a dia, E eu trouxe para vocês verem um exemplo que nós usamos no nosso cotidiano para mostrar que a análise multicritérios é utilizada no nosso dia a dia em coisas muito simples. Então eu fui comprar uma fritadeira sem óleo, um air fryer, e eu me deparei com marcas diferentes e preços diferentes. Então eu precisei decidir qual máquina eu iria comprar. Então tinham ali vários critérios que eu utilizei para adquirir essa fritadeira. É claro que eu vi já de cara que o custo ele era diferente entre as duas máquinas, mas também eu verifiquei o sabor dos alimentos, se elas mantinham igualmente o sabor dos alimentos, a questão da segurança, se ela preservava e fazia um alimento saudável, a questão do tamanho delas, com relação ao gasto de energia, a praticidade e a cor. Então vocês veem que assim, para eu adquirir uma fritadeira sem óleo ou qualquer outro equipamento, ou uma roupa no meu dia a dia, um calçado, eu analisei vários critérios antes de adquirir. Isso acontece no nosso dia a dia, naturalmente. E o que é o MCDA? Eu trouxe para vocês um conceito do MCDA trazido por Devlin Success, que ela diz o seguinte: o MCDA
é um conjunto de métodos e abordagens de auxílio à tomada de decisão. Ou seja, é um auxílio, ele apoia a tomada de decisão, não toma a decisão. E essas decisões, elas são baseadas em mais de um critério, ou seja, em múltiplos critérios. E isso evidencia o impacto sobre a decisão de todos os outros critérios aplicados. Ou seja, esclarece o que está sendo levado em conta, que são os critérios, e como cada um deles será medido. E a importância relativa a eles atribuída, ou seja, o peso que é dado para cada critério. O MCDA é, então, uma ferramenta de auxílio. Ela é uma ferramenta de apoio, ela não decide. Ela é um conjunto de métodos e abordagens que buscam ordenar os critérios explícitos. E cada critério, ele possui uma importância relativa distinta, ou seja, possui pesos diferentes. E o MCDA, ela é uma abordagem transparente e estruturada. E nós vamos ver isso. Trouxe para vocês as características do MCDA, começando pela transparência. O MCDA, ele deixa a tomada de decisão mais clara e objetiva. A reprodutibilidade. Ela garante que diferentes comitês, ou mesmo comitê em ocasião diferente, ele tenha uma mesma decisão quando apresentado a uma mesma evidência e um juízo de valor social. E a não redundância dos termos. Os critérios, eles devem ser cuidadosamente identificados, para que não haja uma dupla contagem, ou seja, para que eles não sejam contabilizados mais de uma vez. Eu trouxe aqui uma visão geral de várias abordagens que utilizam análise de multicritérios, né? Para vocês verem que é muito variado e que a grande importância disso tudo, o grande lance disso tudo é que ela é uma ferramenta transparente. Não importa o modelo que está sendo utilizado. E o MCDA, ele tem sido aplicado em muitas áreas, como no transporte, na construção, na proteção ambiental, nas finanças, na defesa. E na saúde, ele é recente e limitado. E quais são os usos do MCDA na saúde? Bem, primeiramente, o financiamento de pesquisa, a alocação dos fundos de pesquisa, ou seja, no desenvolvimento da intervenção que é feita por pesquisadores nas universidades, na indústria farmacêutica. O segundo, na autorização, que é no registro da intervenção, que ele é feito pelas agências reguladoras como a Anvisa. No investimento, que seria na priorização de intervenções para cobertura e reembolso. Ele é feito pelos sistemas de saúde, tanto público quanto privados. Público, no caso nosso do Ministério da Saúde, também pelos planos privados de saúde. Por fim, na prescrição, que seria na seleção de intervenções, que pode ser feita então por hospitais, por médicos. Neste caso, o nosso caso é no investimento. Eu trouxe aqui para vocês uma metodologia do MCDA simples, que foi elaborada por Devlin Success. Primeiramente, tem-se os critérios. Então, nós devemos selecionar os critérios relevantes numa tomada de decisão e decidir como cada um será medido. Então, eu posso utilizar os critérios já existentes do tomador de decisão ou estabelecer novos. O segundo passo seriam os pesos. Então, decidir como cada peso ele será colocado em cada critério. Então, eu posso determinar isso antecipadamente, né, baseado em evidências, ou estabelecer novos, como parte do processo. E, por fim, nós temos o uso na tomada de decisão. Então, o MCDA ele pode ser usado para resumir e estruturar a informação, para introduzir algum julgamento adicional, para
identificar concordâncias e discordâncias entre os tomadores de decisão. Algumas instituições no mundo, elas já utilizam e já têm interesse em MCDA. Então, a Agência de Medicamentos Europeia, o EMA, ele já tem uma proposta de MCDA como abordagem de apoio e avaliação de risco-benefício. O US Institute of Medicine, ele propôs um framework de priorização baseado em MCDA para vacinas. O IQWG, que é da Alemanha, ele tem analisado uma forma de utilizar o MCDA para pesar os vários resultados de suas avaliações. O AGNSS, que é do Reino Unido, ele desenvolveu um framework baseado em MCDA para apoiar as decisões de reembolso dos medicamentos órfãos. E o NICE, ele assumiu essa responsabilidade da AGNSS de avaliar os medicamentos órfãos e dando uma continuidade nesse trabalho com o MCDA. E no Brasil, o que nós temos feito, né? Então, no Brasil, a Conitec, ela já experimentou o MCDA na priorização do PCDT, do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para atenção integral às pessoas com doenças raras. Eu vou contar um pouquinho sobre esse caso e mostrar como o MCDA foi utilizado nessa priorização. Nós tínhamos um cenário de mais ou menos 8.000 doenças raras e havia necessidade de se priorizar grupos de doenças mais relevantes no contexto nacional para a realização do PCDT. Então, nós tínhamos alguns desafios. Enfrentamos esses desafios. Seria contemplar todos os eixos de doenças genéticas e não genéticas e grupos advindos desses eixos, descrito na política. Ouvir a opinião dos especialistas. Respeitar os princípios do SUS, a integralidade, a equidade e a universalidade. E também atender às expectativas e necessidades das pessoas com doenças raras. Então, nós optamos por realizar primeiramente um painel de especialistas para a priorização dos PCDTs para atenção integral às pessoas com doenças raras. Esse painel de especialistas contou com a presença de 60 especialistas brasileiros de todos os eixos e grupos envolvidos. Havia cerca de 8.000 doenças raras catalogadas, as quais seriam prioritárias para a elaboração de PCDT. E cada especialista, previamente, preencheu um formulário eletrônico com até 6 doenças por eixo e grupo elencados na portaria. A escolha deveria ser justificada a partir dos critérios epidemiológico, diagnóstico, pesquisa e tratamento. Preenchidos os formulários, foi definida a lista das doenças indicadas que foram levadas para análise e votação dos especialistas. A definição dos critérios. Foi feita uma busca na literatura e definiram-se 3 domínios. Cada domínio com os seus critérios e respectivos valores e pesos. Então, o primeiro domínio, que seriam dos critérios inerentes da doença, haviam 5 critérios, né, manifestações clínicas e complicações da doença, o impacto social da doença, o diagnóstico, se disponível, na rede pública, o aconselhamento genético e a potencial transmissão dessa doença, se seria alta ou não. O segundo domínio foram os critérios relacionados ao tratamento clínico e havia 6 critérios. O tratamento, se ele poderia melhorar a expectativa de sobrevida do paciente. O tratamento clínico melhorava a qualidade de vida. O tratamento era seguro. O acompanhamento multiprofissional era fundamental. A reabilitação possuía impacto relevante na doença. E sobre o início precoce do tratamento. O terceiro e último domínio eram sobre os critérios políticos e estratégicos. Haviam 3 critérios: sobre o cuidado da doença,
se existia uma rede de assistência pública pré-estabelecida e a linha de cuidado para essa doença, se ela englobaria um cluster de doenças. Cada critério, ele tinha valores de 0 a 3. Os pesos foram definidos para cada domínio. O plenário da Conitec, ele atribuiu valor ao critério 1, que é o critério político estratégico. Os especialistas, eles atribuíram os valores aos critérios 2, inerentes à doença, e ao critério 3, relacionados ao tratamento. Essa aqui é a tabelinha com os critérios, os valores e os pesos utilizados. Bem, eu não vou me estender, não vou apresentar aqui para vocês os resultados, porque todos eles e todos os detalhes desse processo, eles estão no relatório de recomendação da priorização de PCDT para atenção a doenças, a integrar as pessoas com doenças raras. Ele está disponível no site da Conitec, no item Recomendações sobre as tecnologias avaliadas. Então, quem tiver curiosidade de saber como foi feito todo o processo, pode dar uma olhadinha no site da Conitec e dar uma olhada no relatório, que lá estão todos os detalhes. Bem, eu vou falar um pouquinho também sobre o meu trabalho de dissertação do mestrado. Eu fui orientada pela professora doutora Marisa Santos, que está aqui conosco na videoconferência. Foi um mestrado realizado no Instituto Nacional de Cardiologia, e eu fiz sobre análise de decisão por múltiplos critérios, o MCDA, como apoio à tomada de decisão no SUS pela Conitec. Eu vou começar fazendo uma contextualização sobre o nosso momento, né? O gestor público, ele enfrenta um dilema muito grande na saúde pública. Então, de um lado, nós temos aí o avanço das pesquisas em saúde, a descoberta de novas doenças, o avanço das pesquisas, o avanço do diagnóstico dessas doenças, que são aí mais específicos e sensíveis, e o desenvolvimento de novas tecnologias, que estão aí cada vez mais caras, claro. E por outro lado, ao mesmo tempo, nós temos um limite de recursos para a saúde. As pessoas, elas estão vivendo mais e há um aumento das doenças crônicas, além da repercussão social com a cobrança da população, das entidades prestadoras de serviços e do próprio governo. Portanto, as decisões, elas precisam ser transparentes e tomadas com muita responsabilidade. Assim, diante dessa realidade, é preciso priorizar as tecnologias que ofertem um maior bem-estar social. A Conitec, como já foi falado anteriormente, ela foi criada por meio da Lei 12.401 de 2011 e do Decreto 7646 de 2011, e ela tem como objetivo assessorar o Ministério da Saúde na incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS. Essa legislação, ela estabelece os critérios fundamentais que deverão estar presentes nessas avaliações, como as evidências científicas sobre eficácia, acurácia, efetividade e segurança, avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas no SUS, o impacto orçamentário da incorporação das tecnologias no SUS, além do prazo de análise e de consultas públicas. Então, todos esses elementos, eles têm como consequência trazer uma maior agilidade, transparência e eficiência no processo, na análise do processo de incorporação de tecnologias. Mas, apesar disso, vários outros critérios não explícitos na legislação, eles são importantes e são considerados nesse processo de decisão. Então, qual foi o objetivo do meu trabalho? Foi de identificar os critérios utilizados internacionalmente numa tomada de decisão em saúde por meio da realização de uma revisão sistemática. E segundo,
foi de verificar quais desses critérios eles foram levados em consideração em decisões anteriores tomadas pela Conitec. Vou falar um pouquinho da discussão. Sobre a revisão sistemática, nós identificamos muitos critérios. E critérios com maior ou menor peso. Então, nós vimos a necessidade de uma seleção e de proporcionar uma lista mais enxuta. Nós verificamos também a importância do MCDA para uma decisão transparente, coerente, auditável e defensável. E por termos identificado muitos critérios, nós verificamos aí a redundância de alguns termos encontrados. Eu não publiquei ainda o artigo, esse artigo está em elaboração, então eu não vou falar muito sobre a discussão desse trabalho, porque logo esse artigo será publicado e aí terá todos os detalhes. Uma segunda parte do meu trabalho foi de verificar os casos reais da plenária da Conitec. Então, nós identificamos os critérios e atributos específicos do nosso contexto brasileiro. Critérios que alguns não foram resgatados na revisão sistemática. Nós identificamos também critérios diferentes para medicamentos, dispositivos médicos e procedimentos. Eu ainda não publiquei esse artigo, mas ele também está em construção. Bem, sobre as conclusões, o MCDA ele se mostra uma proposta interessante e importante de auxílio aos membros da Conitec. Recomendação é de que seja feita uma análise da quantidade de critérios selecionados na revisão sistemática por um grupo de especialistas. Essa parte já foi realizada por nós, pela equipe do INC, e a elaboração de uma proposta para a Conitec. Essa parte ela está em andamento, né? E a Marisa vai poder falar um pouquinho mais sobre isso também. Bem, nós identificamos que diferentes tecnologias ou cenários, eles poderiam gerar listas específicas de critérios. E a importância dos casos reais. Nós identificamos tecnologias que apresentaram critérios específicos. Então, se haveria então a necessidade de listar critérios diferentes por tecnologia. Bem, a Conitec tem um importante parceiro, que é o Instituto Nacional de Cardiologia, que também está estudando a MCDA. A Marisa vai poder falar um pouquinho agora sobre esses projetos que estão sendo realizados por ela, pela equipe dela. E eu agradeço a todos. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, Marisa. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Então, vou pedir para o pessoal em Brasília desligar o microfone só para a gente não ficar com ruído de fundo. Tá? Então, além do trabalho da Andréia, né, que foi o nosso pioneiro, tá? Nós temos o trabalho da Jéssica, que fez uma revisão sistemática dos métodos utilizados em MCDA na área da saúde, né, que basicamente ela também ainda não publicou o paper, mas o achado dela é que os dois métodos mais frequentes são os métodos baseados em MAVIT, como o Eviden, e os métodos baseados em AHP. A outra aluna que está trabalhando, ela entrou na turma do ano passado, ela vai trabalhar um método específico que chama Macbeth para anticoagulantes em pós-operatório de cirurgia de artroplastia. Tá? Então já vai ser uma aplicação num caso real. Então a gente passou de um primeiro momento que era de realmente fazer um estudo do método para já passar para uma aplicação objetiva. Tem uma quarta aluna, que é a Taína, que entrou esse ano, que vai estudar também Macbeth
em fibrilação atrial não valvar, para anticoagulantes também. E a novidade que a gente tem é a parceria com a Universidade de Lisboa, com o professor Bani Costa, que é do Departamento de Engenharia e Ciência da Decisão, que está ensinando, nós estamos trabalhando com ele em relação ao Macbeth. Fizemos um primeiro curso pequeno na semana passada, basicamente para a gente também conhecer, ver se o método realmente valia a pena. E a Ávila até estava presente lá, também pedi depois para ela falar um pouquinho sobre o curso. E a gente está caminhando ainda como um teste para ver se na prática o método vai ser aplicado, principalmente para essas decisões mais difíceis, como doença rara, tá? E a gente tem, assim, eu estava perguntando para o Bernardo aqui em paralelo, né? A gente tem uma grande dúvida se o impacto orçamentário deve fazer parte, e o custo, de uma maneira geral, dos critérios iniciais ou não, tá? Depois desse workshop que a gente fez com Portugal, a nossa impressão é que, em termos de método, é mais interessante o impacto orçamentário entrar num segundo momento, mas isso também a gente pode escutar as outras pessoas e discutir um pouquinho mais. Bernardo, você quer fazer uma observação? Bom, cada vez mais a gente está entrando nessa questão das decisões muito complexas, né? Hoje em dia, a gente tem ainda mais no SUS, quando a gente tem essa tarefa de garantir um atendimento generalizado, equânime para todo o país, nada fica muito fácil de ser feito, né? Então, a ideia de usar o MCDA se torna interessante, e talvez uma coisa que vale a pena a gente ter isso é para a gente deixar mais claro o que levou as pessoas a tomarem a decisão pela incorporação ou não incorporação de alguma coisa. Quando a gente conversa com pessoas que veem as decisões de incorporação, elas às vezes não conseguem observar o que foi considerado nas discussões. Então a gente vira, a gente estava lá, viu isso, viu aquilo outro, e as pessoas, mas eu não tinha notado isso. Então talvez um outro ganho do MCDA seja a facilidade de você descrever a estruturação da decisão, né? Como, por que aquela decisão foi tomada a favor disso, né? Uma outra coisa interessante que a gente estava discutindo é a questão de quando você usa o MCDA e quando você tem várias alternativas ao mesmo tempo, você poder trabalhar com a chamada fronteira de eficiência, né? Ou seja, a gente não só consegue ver o que é melhor do que o que, qual tecnologia é melhor que a outra, em que escala, como a gente consegue dizer, se não passar daqui, não vale nem a pena a gente continuar a discussão. Então, essa ideia da fronteira de eficiência também é uma ideia interessante que vale a pena ser explorada no método. Kátia, você quer fazer alguma observação? Não. Vou passar aí para vocês e para quem tiver pergunta aí. Obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada, Marisa, Bernardo, as contribuições nesse tema. É um tema que interessa a vários atores aqui dentro da Conitec, indústria farmacêutica, sempre nos questionando sobre esses critérios. E agora a gente abre para perguntas, né, dos nossos parceiros, e também o nosso canal de e-mails está aberto para receber perguntas. Vamos lá. Eu queria ver se é possível a gente colocar um dos critérios que a gente sempre avalia na vigilância sanitária, segurança,
como um pré-requisito. Então, é uma primeira etapa, é um primeiro requisito, e sem ele não passa para os requisitos subsequentes, não é? O Bernardo estava falando da fronteira de eficiência, que ela já inclui a parte de custos, e é a grande crítica que o pessoal do judiciário tem colocado em cima das decisões da Conitec. Assim, o custo só vem depois da gente considerar esses critérios prévios. Então, segurança como um pré-requisito, primeira abordagem, depois a parte de efeito, eficácia num primeiro plano e depois efetividade quando existir dados, não é? A Ávila vai trabalhar com bastante coisa que não tem ainda avaliação de efetividade, mas se a gente tiver, isso pode ser uma segunda abordagem, depois da segurança, e depois a gente falar dessa parte de custos e impacto orçamentário. Eu acho que essa estruturação implicitamente já está posta dentro das decisões da Conitec. Talvez não esteja suficientemente explícita lá nas nossas discussões, não sei se da consulta pública ou da recomendação mesmo da Conitec, que deveria ser talvez um pouco mais estruturada para evitar essas críticas que o Bernardo falou. Não sei, eu acho que é tema para a gente pensar, estudar e ver como aborda melhor. Bem, só agradecendo aí as colocações da Evelina e deixar uma coisa, só minha opinião em relação a 2 pontos, tá? Primeiro, em relação à transparência, né? Eu acho que o relatório é muito denso, né? Então, uma pessoa pega, sei lá, 40 páginas de relatório, ele é muito completo, mas a pessoa fica perdida no meio das informações, né? Então, é muito comum um relatório, um parecer que foi muito discutido, por exemplo, como foi o do TAB, né? Eles entraram na justiça e depois recorreram dizendo que a tecnologia era eficaz e nós dissemos que não era eficaz, né? Em momento nenhum foi dito isso, né? O que foi dito é que a custo-efetividade era ruim e que existia problema de segurança, né? Então, a forma de colocar isso, que eu acho que o ideal seria realmente uma tabela, uma figura, uma coisa bem simples, para que isso ficasse mais transparente, porque realmente a discussão é longa, é muita informação e a pessoa se perde, né? Falando em segurança, né? Eu acho que um problema é o que a gente pensa de segurança para o registro de um medicamento, e a outra coisa é a segurança para incorporação no SUS, que também é uma crítica que a gente escuta com muita frequência. Ah, mas o dispositivo, ele tem registro na Anvisa e ele é seguro. Então, como é que você falou que um dos problemas da incorporação foi a segurança, né? Então, uma coisa é ser segura dentro de um ensaio clínico, numa condição controlada, e a outra coisa é dentro de um sistema muito grande, que você tem dificuldade de treinamento, de aperfeiçoamento, atualização das pessoas. Obviamente, o seu risco na vida real vai ser muito maior do que na prática, né? Então, eu acho que, colocando já um outro ponto, a gente precisa realmente evoluir para uma estrutura mínima de monitoramento pós-incorporação, principalmente para essas situações que a gente tem dúvida como vai ser a segurança dentro do SUS. E um último comentário, né, é que a ideia da fronteira da eficiência é justamente o custo não entrar como um critério, tá? E sim como uma forma de você rever o desempenho das tecnologias, né? Então, você teria
como se fosse um ranqueamento das tecnologias, qual é a vantagem que elas ofereceram em termos de MCDA e comparando aquilo com o custo incremental delas, né? E tem até uma proposta interessante, que seria até trabalhar um limiar, quanto se aceitaria pagar por unidade de MCDA, que obviamente é uma proposta avançada, que a gente ainda tem que criar experiência com o método para entender se essa proposta é interessante ou não. Ricardo quer complementar? Uma coisa também que eu acho que é importante a gente frisar quando a gente está discutindo MCDA é que a gente tem a possibilidade de fazer um ajuste fino. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente discute segurança, vamos pegar daquilo que a gente está acostumado a falar. Vamos falar de medicamento. Nós temos eventos adversos, por exemplo, de características diferentes. Então, a gente não poderia dar o mesmo peso de um evento adverso grave que coloca em risco a vida de uma pessoa, ou um evento grave que pode levar a uma invalidez permanente, com um evento grave que não seja tão grave assim, um evento incômodo, mas que não seja grave. Quando a gente trabalhando com MCDA, a gente tem a possibilidade de pôr pesos diferentes para essas informações. E até pôr um peso para se esse estudo, se essa tecnologia que a gente está estudando, ela já foi avaliada em outros serviços, e se eu tenho informação de outros sistemas de saúde, da existência ou não de informações de segurança. Então, a grande vantagem do MCDA é que a gente não trabalharia mais isso como um único item, não seria mais segurança. Eu poderia agora colocar 3 ou 4 critérios aqui e eu poderia pôr peso nesses critérios de forma a trabalhar a segurança de uma forma mais global. Do mesmo jeito que eu poderia discutir, a gente tem vezes essa discussão quando a gente vai discutir eficácia. Nós estamos falando de tempo de vida, nós estamos falando de vida salva, nós estamos falando de uma complicação evitada. Para cada um desses itens, a gente pode dar um peso diferente. Essa vantagem de a gente poder ver várias facetas de cada característica dessas é muito interessante, porque a gente pode ganhar um ajuste mais cuidadoso da realidade. Então, isso eu acho que também é uma vantagem quando a gente trabalha com MCDA. Posso dar mais um pitaco? Gente, eu não escutei das meninas se eu podia ou não, mas eu vou continuar. Vamos ver se vocês me escutam. Então, assim, Bernardo, com respeito a essa segmentação, estratificação da segurança pós-mercado, ela já está definida nas RDCs 2 e 20 da Anvisa, que é pós-mercado de produtos. Na farmacovigilância, herdou um pouco os mesmos termos que você colocou. É uma estratificação de riscos observáveis no pós-mercado. Por quê? Porque nas condições de rotina, antes do registro, o que foi para a bula é só aquilo que já teve 5% e mais. Não é? As coisas que têm menos de 1.000 utilizações ou menos de 1.000 pacientes acompanhados ao longo dos estudos clínicos, eles, obviamente, são multiplicados por muitas vezes isso quando entra na parte de utilização pós-mercado. Não é? Nos outros países, e eu acho que essa é a nossa grande lacuna, sobretudo onde eu trabalhei, tanto no Canadá quanto nos países nórdicos, é obrigatório o estudo de efetividade fase 4, ao menos por 2 anos pós incorporação no sistema.
E a gente não tem esse modelo aqui. Então, a gente poderia trabalhar em alguma agenda de prioridades de pesquisa para que essas coisas de mais alto risco sejam estruturadas com estudos de fase 4 num primeiro momento, antes de incorporar at large. E tem um exemplo disso no mundo inteiro que chama CEDIT, que é os 7 hospitais públicos de Paris que trabalham dessa maneira. Eles fazem um estudo por 2 anos para depois subsidiar com a avaliação econômica, então, de campo, de vida real, e a avaliação da efetividade e da segurança para os pacientes dessas tecnologias antes de incorporar no regime francês. Então, eu acho que isso é um exemplo que a gente pode ir começando a amadurecer e devagarinho, quem sabe, a gente consegue fazer alguma coisa bacana. Bem, nós recebemos 2 perguntas da Juliana e eu vou ler aqui e vou respondê-la, e se por acaso a Marisa e o pessoal que estiver presente quiser comentar também. Que a análise MCDA, entendi que a análise MCDA já auxiliou a questão dos PCDTs. Mas como o MCDA já está sendo utilizado nas análises de incorporações? Bem, sobre a primeira pergunta, de fato eu mostrei um exemplo do MCDA sendo utilizado na priorização de protocolos para atenção às pessoas com doenças raras. No entanto, a questão da análise das as incorporações de tecnologias realizadas pela Conitec, nós ainda não não utilizamos ainda o MCDA nessas decisões. Estamos estudando para que isso seja utilizado futuramente e ainda não temos, então, uma previsão, mas estamos estudando. Com relação à segunda pergunta, o impacto orçamentário é utilizado como critério primário? Isso não pode distorcer a priorização de incorporação, principalmente no caso de doenças raras? Bem, a questão do impacto orçamentário na priorização do PCDT de doenças raras, ele não foi considerado. Eu não comentei sobre o impacto orçamentário nessa questão. Já na incorporação de tecnologias, como eu disse, nós estamos estudando e verificando. Então, se utilizaremos ou não o impacto, a questão dos custos, como já foi dito pela Marisa, pelo Bernardo, e também pela Evelinda. Acho que eu queria complementar aqui um pouquinho a fala da Andréia. Bom, eu acho que assim, o MCDA ele tem o seu lugar, tem o seu espaço, né? Eu não saberia dizer se a gente poderia usá-lo hoje para toda e qualquer decisão na Conitec. A princípio eu diria que não. A princípio eu diria que decisões mais complexas, que envolvem um contexto mais complexo, para isso eu acho que o MCDA tem o seu lugar. Né? Acho que essa é a primeira questão, né? Principalmente para dar transparência, né? Como foi falado aqui por todos. Eu acho que o MCDA ele deixa a gente mais seguro com relação a essa possibilidade de dar mais transparência a decisões complexas, né? E que envolvem muitos interesses, enfim. Então eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente ressaltar, né? Com relação às outras questões que foram pontuadas pela Marisa e pelo Bernardo e pela Evelinda, eu acho a gente está muito afinado, eu diria, porque a gente acabou de ter uma reunião hoje de manhã com a Vânia, né, nossa atual diretora, e a gente levantou exatamente esses pontos que vocês trouxeram para a discussão, né? A questão da transparência, né? Como lidar, né? Como a gente tentar transformar de uma forma mais
acessível à informação que a gente produz aqui, né? Para isso a gente tem várias parcerias, né? A gente está com universidades, para a gente tentar superar essas barreiras da disseminação da informação, né? Da comunicação. Uma outra questão, que é o monitoramento pós-incorporação, né? Que a Evelinda colocou, que é super importante. A gente é crucial, é importantíssimo que a gente faça isso, né? Pela segurança e também pela efetividade, enfim, por tantas outras questões. E muito mais importante em alguns nichos, né, de tecnologias, né, que algumas tecnologias a gente tem informação facilmente sobre a efetividade dela ou sobre o desempenho dela no SUS, mas outras a gente não tem essa informação, inclusive sobre implementação, né? Às vezes a gente está falando de efetividade, mas em alguns casos essas tecnologias elas não chegam nem a ser implementadas, né? Então isso também é uma questão importante que a gente está trabalhando, né? E a outra questão é a avaliação por desempenho, né? Que eu acho que está muito ligada a essa questão do MCDA, das doenças raras, enfim. Acho que é uma discussão que a gente tem que aprofundar, tem que estudar mais para tentar encontrar soluções e saídas e possibilidades, né, que sejam mais justas, mais equânimes, né, e que de fato a gente atenda aos anseios dessas pessoas, né, que de alguma forma são afetadas por isso. Bom, é isso. Eu queria retrucar, posso? Pode. De maneira explícita, não houve alocação de pesos, mas já há uma adoção do multicritério, no sentido, pelo menos, dos 3 critérios que estão no parâmetro de decisão, que é o efeito, a segurança, em primeiro lugar, e no outro eixo, os custos. Então, assim, de maneira explícita, já existe multicritérios com 3 critérios que foram definidos na lei. Então, a gente não está aquém disso aí. Isso aí não está em discussão. O que está em discussão é como que a gente mostra isto de maneira mais esmiuçada e talvez com critérios adicionais para os quais haja uma ponderação explícita também. No meu entendimento, isso tinha que ir na recomendação da Conitec, como uma tabela transparente, mostrando quais foram os critérios e com alguma anotação de vocês a partir do dossiê técnico, não é? Então, eu acho que a gente já usa de maneira explícita, mas não usa ainda dizer isso de maneira mais transparente, mais estruturada. É uma questão só de começar a esmiuçar isso e fazer, mostrando que a Conitec usou todos esses. Mas todos os que estão na lei a gente já usa desde o começo da Conitec. Eu não acho que a gente não usa. Usa sim, só não usa ponderado, não usa tabelado, não usa mais explícito, mais fácil das pessoas entender. E aí, naquele resumo executivo, em vez de botar só o grade, recomendação forte a favor, isso, aquilo, aquele outro, botar essa tabela dizendo recomendação forte a favor, com base nisso, naquilo, naquele outro, que já usou desde o começo. É só uma questão de escrever. Você tem Você tem toda a razão. Inclusive, a apresentação inicial, né, o slide inicial da Andrea foi justamente falando sobre isso, né? A todo momento a gente está fazendo uma análise, né, multicritério, né? E o que a gente faz aqui é análise de decisão. Na verdade, a análise multicritério como ciência, né, ela vem da análise de decisão, né? E o que a gente faz aqui, na verdade, é exatamente isso, né? É uma análise de decisão. Você tem toda a razão, né? Na verdade, talvez eu tenha me explicado um pouco, não ter deixado claro o meu pensamento, né? Na verdade é esse, é tentar
O uso de algumas ferramentas metodológicas para tomar a decisão, né, talvez seja específico para alguns casos, né? Mas, com certeza, a questão da transparência dos critérios que a gente usa numa incorporação, né, seja ela qual for, de que tecnologia for, a gente precisa tentar explicitar e deixar isso de forma mais clara e transparente para a sociedade. Mas é exatamente isso. E discussão... Ávila, posso fazer a sua... Repete, Marisa, por favor. Repete. Estou mudo. A gente não está te ouvindo, Marisa. Ainda não. Não estamos ouvindo. Alô? Agora sim. Ok. Só fazer uma observação sobre o problema da doença rara, tá? Que eu acho que esse é um engano relativamente comum, né? As pessoas pensam que o que pesa no julgamento da doença rara é o impacto orçamentário. E não é, né? O impacto orçamentário das doenças raras, se você comparar, por exemplo, com uma nova insulina para diabetes, é muito, muito menor, tá? Porque a quantidade de pessoas na base populacional é pequena, tá? Então, o problema do medicamento da doença rara é a eficiência ou, falando de forma mais clara, a custo-efetividade. Então, são medicamentos muito caros para tratar uma quantidade pequena de pessoas, tá? Existe toda uma discussão em termos de custo de oportunidade, né? Se o que a sociedade ou o que os gestores preferem, né? Tratar 5 pessoas gastando, 50 milhões por ano, ou tratar 5.000 pessoas gastando este mesmo dinheiro, que não é uma resposta fácil, né? Então, eu acho que a gente precisa evoluir, não como parecerista ou como governo, mas como sociedade, né? Primeiro, para que as pessoas tenham um entendimento melhor do que é essa discussão e o que significa dizer sim para uma pessoa, né? O doutor Barroso, do Supremo Tribunal, ele tem um parecer muito interessante, que ele diz que quando o juiz ele diz sim para um paciente que ele está vendo, ele está matando os pacientes invisíveis, né? Então, as pessoas precisam entender que são decisões difíceis, né? Então, a gente precisa evoluir no sentido de dizer o que nós, como sociedade, queremos e podemos incorporar para a doença rara ou não. Porque também, simplesmente, você utilizar um limiar de custo-efetividade comum para uma doença que é rara também não é justo, né? Teria que ter um outro limiar diferente. Então, na verdade, ninguém sabe muito bem no mundo como lidar com esse problema, né? Semana passada teve o Alexandre Lengruber me falou que teve uma reunião, se eu não me engano, na Suíça, exatamente para discutir isso, que é uma discussão que está sobre o nome de escolhas justas, né? Então, como evoluir no sentido de ter um acordo como sociedade para ter escolhas mais justas. Então, gente, vou falar um pouquinho agora, bem pouquinho, que eu não sou tão especialista nesse tema, mas eu acho que essa discussão ela permitiu tocar em pontos muito importantes, assim, uma verdadeira aula de ATS, porque falamos de custo-oportunidade, decisão multicritério, equidade, judicialização, transparência. Eu acho que todos nós que trabalhamos aqui na Conitec temos a visão de que o nosso processo pode ser ainda melhor aprimorado, podemos avançar ainda mais, somos uma comissão jovem, né? E essa introdução, né, do MCDA,
ela está sendo estudada, como a Andréia falou. Não é um processo simples, mas como a Evelinda disse também, a partir de que a gente usa critérios definidos em lei de eficácia, de segurança, custo-efetividade, a gente já está fazendo uma análise multicritério, a gente já está enxergando por vários pontos para poder tomar uma decisão. E assim, para reforçar esse desejo que temos de cada vez ser mais transparente e de facilitar o entendimento das pessoas do nosso processo de trabalho, a gente colocou no ar hoje uma enquete para a elaboração de um guia sobre a submissão de propostas de incorporação de tecnologias. Então, assim, hoje a gente tem um formulário para fazer a submissão dessas propostas. A gente coloca uma ajuda em cada item do formulário para que as pessoas entendam qual a informação que ela precisa colocar naquele formulário de submissão. Mas agora a gente está indo além, a gente está criando um guia mesmo que vai trazer essas informações de forma mais detalhada. Então a gente abriu uma enquete, a gente não tem esse guia finalizado, mas a gente abriu a enquete anteriormente para poder saber quais são as perguntas que a indústria, os gestores, a sociedade tem em relação a esse processo, que podem ser esclarecidas nesse guia. Com certeza o MCDA vai ser uma dessas perguntas e a gente vai trazer essa informação no guia de como é que a gente utiliza cada coisa na nossa avaliação. Então já é um convite para quem está assistindo para entrar nessa enquete, para deixar sua contribuição lá do que gostaria que fosse esclarecido e abordado nesse guia. Essa enquete vai ficar disponível até o dia 11 de junho, ela começou hoje. Então vocês, nossos parceiros que sempre contribuem, que sabem quais são as dificuldades nas análises dos processos, a gente conta com a contribuição de vocês e também de quem está assistindo, quem não entende bem como funciona o processo, quem já tentou submeter alguma vez e falou, é impossível porque é muito complicado, esse guia vai ajudar a trazer esse entendimento. Está no site a enquete, tá, gente? Só tá um banner lá bem de frente no aplicativo também. E eu queria também salientar para vocês que hoje também, por coincidência, eu recebi 3 alunos e eles estão empenhados em fazer um questionário de proposta para equipamentos. Eles acham que a parte de equipamentos não está devidamente contemplada lá no nosso formulário de proposta para procedimento ou produto. Então, talvez isso é uma das contribuições que a gente vai estar mandando, tá bom? Muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Nosso horário está chegando ao fim. Tem? Não? A gente agradece a todos que participaram hoje. Foi uma discussão muito proveitosa. Estamos levando os encaminhamentos, para a discussão. A gente convida também vocês para o próximo encontro, vai ser no dia 5 de junho e vai ser com a apresentação da doutora Evelinda Trindade, que está aí ao vivo, com o tema Estudo de caso da construção dos PCDTs de imunossupressão em transplantes. Então também vai ser um tema muito interessante, a gente espera que vocês possam participar também no dia 5 de junho, tá bom? Então até lá, um abraço a todos, obrigada.